Olá! Muito boa noite. É uma honra estar aqui com você em mais uma das nossas lives transcendentais. Essa é a Hora do Mentor. Eu sou Alfredo Lima e hoje nós vamos continuar a nossa conversa de semana passada. Está aqui minha pauta, mas eu quero começar hoje... Oi, Janete, boa noite, meu amor. Adielso, seja bem-vindo. Hoje eu quero começar respondendo duas perguntas que eu recebi. Oi, Vânia, Lucas, Sérgio, Lindalva, muito obrigado pela presença de vocês. Eu recebi duas perguntas, recebi mais perguntas por e-mail, por WhatsApp, no mês, enfim. E eu escolhi duas perguntas que são bastante importantes. Uma é da Helena, lá de Santa Catarina. Como fazer para lidar com a morte? Eu perdi meus pais e ainda não sei lidar com isso. Vamos lá. De uma maneira mais simples, de uma maneira mais simples possível, vamos conversar sobre isso. O maior medo do ser humano é o medo de morrer. Por uma questão muito simples. Nós somos apegados. Nós nos esquecemos de que nós somos espíritos investidos em um corpo. Nós achamos que nós somos um corpo que, por um acaso, foi soprado um insulf, né? um sopro de vida, que na verdade não é vida, porque no hebraico a palavra vida não tem singular, ela é uma palavra plural, então é o sopro de vidas. Então nós temos esse intrínseco. Lembra que a gente estava falando de crenças limitantes lá semana passada? Então, nós temos isso dentro de nós, é inconsciente, esse medo de morrer. Como nós temos medo de morrer, gente, está muito quente aqui. Eu vou ficar me secando volta e meia, porque aqui está muito quente. Como nós temos esse medo de morrer, esse grande receio de morrer, nós também nos apegamos às pessoas, às coisas, às situações, e isso compromete um pouco. Nós temos estudos, temos dizeres de grandes avatares, de grandes sábios da humanidade, sobre a morte. Mas eu quero que vocês entendam, eu quero que você entenda uma coisa importante sobre a morte. Primeiro, que ela é a única coisa de que você pode ter certeza absoluta. Nós temos certeza absoluta que nós nascemos e que um dia nós vamos morrer. Oi, Antônio. Oi, Célia. Sejam bem-vindos. A única certeza da vida que nós temos é que nós nascemos e que um dia vamos morrer. Isso é um fato. Porque esse corpo carnal, ele precisa voltar. Ele precisa continuar o ciclo da existência. Um dia nós vamos conversar sobre essas questões mais profundas da existência humana. Mas a morte, quando você perde um ente querido, e eu posso dizer isso com certa propriedade, eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos de idade. Quando você perde um ente querido, a dor que você sente é a dor da falta, é a dor da ausência. Ou será que seria a dor porque a gente sempre acha que poderia ter feito mais? Será que é a dor porque a gente acredita, porque nós acreditamos que seríamos capazes de ser melhores? Medo da morte é uma coisa que nos acompanha, sim. Nos acompanha. Mas quando você entende que o outro precisava ir, todos nós temos, eu costumo brincar com as pessoas, mas eu acredito muito nisso. Todos nós temos um tempo determinado, é Maktub o nosso tempo aqui na Terra. Nós viemos para cá com um destino, com uma missão, com uma incumbência. E quando isso finda, quando isso termina, nós vamos embora. Depende dos nossos atos, depende das nossas escolhas, se a gente vai ficar mais ou menos tempo sobre a Terra. Então, eu não posso, por exemplo, querer trazer meu pai de volta. Ele cumpriu a parte dele nessa terra. Ele plantou as sementes dele, teve a colheita dele, porque a semeadura é opcional. A colheita é compulsória, ela é obrigatória, você não pode fugir da colheita. Entendeu? Então, quando a gente consegue perceber e entender isso, a gente consegue analisar o nosso coração e perceber profundamente, transcendentalmente,
De que o que a gente sente falta, do que o que a gente sente não é falta necessariamente. O que a gente sente é o desejo de poder ter feito mais por aquele que já se foi e que agora não é mais possível. Nós precisamos entender isso. Então, faça tudo o que você puder fazer hoje pelo teu semelhante. Faça tudo aquilo que você puder fazer agora. Não deixe para amanhã, para dar um beijo, para dar um abraço. O abraço é terapêutico. Abrace forte, sabe? E fique pelo menos 2 minutos, 20 segundos que seja. Se não dá para ficar 2 minutos, fique 20 segundos. Abraçado coração com coração, firme, forte. Não é aquele abracinho assim de Tiranossauro Rex. Um abraço mesmo, caloroso, carinhoso. Isso é terapêutico. Isso é terapêutico, tá? Vamos lá para a segunda pergunta da Maria de Lourdes, lá de Lins. Todas as dores são somáticas? Como eu posso me livrar ou evitar as dores? Ela estava falando de dores físicas, né? Porque numa conversa que nós tivemos, eu afirmei a ela que todos os nossos males físicos são somáticos, são somatizações ou da nossa mente ou do nosso espírito. Então, como que eu posso evitar? Todas as nossas dores são somáticas? São. Todas as nossas dores são somáticas. Todas as nossas dores ou são explicadas pela psiquiatria, ou são explicadas pela física quântica, ou pela metafísica. Mas todas elas são somáticas. Elas começam no cérebro, ou começam no nosso espírito, na nossa alma. Quer você acredite nela ou não. Se você não acredita em alma e em espírito, acredite na energia que teu corpo emana, na eletricidade que mantém ele de pé. Como me livrar ou evitar essas dores? Perceba melhor as emoções que você tem. Se não largamos o morto não segue em frente. Depois as pessoas ficam falando, ai, meu corpo explode sozinho no armário, minha porta abre sozinha, preciso de benzer a casa. Não adianta benzer a casa. É exatamente isso, Lucas. É exatamente isso. Não necessariamente que tenha uma alma penada na tua casa, mas a energia. Isso, a radiestesia explica, a metafísica também explica. Existe uma impressão energética em todos os lugares por onde você fica por mais de 2 horas. Quanto mais tempo você permanece nesse ambiente, maior, mais forte, mais firme é essa impressão energética. E essa impressão energética também pode gerar nas outras pessoas uma dor física e etc. e tal. Como que eu posso me livrar ou evitar essas dores? Analise melhor as tuas emoções. A tua emoção diz que vibração teu corpo está procedendo. A tua vibração, a tua emoção, ela te explica, ela te avisa se o teu corpo está vibrando negativamente ou positivamente. Se ele estiver vibrando negativamente, muda. Pensa melhor, ouve uma música, vai dar um passeio, vai dar uma volta, toma um banho, deixa a água escorrer, toma um copo d'água. Falar em copo d'água, deixa eu pegar minha água aqui. Mas não deixe, não permita que aquela vibração, aquela emoção intensifique, porque quanto mais você mantém a emoção, mais a vibração se intensifica. E acredite, vibrações ruins podem provocar até cânceres. Isso é um fato. Tá? Louise Hay, autora do livro Cure Seu Corpo, ela foi capaz de se curar de um câncer maligno, que o médico tinha dado 6 meses de vida para ela, e 6 meses depois desse diagnóstico, ela retornou ao médico, e o médico não sabia por quê, nem de que jeito, mas o câncer havia desaparecido, era um tumor maligno. Entendeu? Pura e simplesmente porque ela escolheu a cura. Eu não estou falando para você não usar médico, eu não estou falando para você não procurar medicação. Mas se você pode evitar com a tua vibração positiva antes, para que você vai deixar para remediar? Como é que a gente fala? É melhor prevenir do que remediar. E isso é exatamente direcionado principalmente para a doença. Tá bom? A água é uma bênção na vida da gente. Agradeça sempre pela água que você bebe pela manhã. Agradeça sempre. Você sabe como é que se fluidifica a água? Olhe para o copo d'água, estenda a sua mão e diga muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Enquanto você faz isso, você mentaliza os benefícios da água.
Mentaliza o quanto ela é importante. Ela compõe 70% do teu corpo, ela compõe 70% de todo o espaço do planeta Terra. Ela compõe a vida. Ela é o útero. Ela é aonde tudo frutifica, onde tudo germina. Então pense nisso, lembre disso, abençoe a tua água e beba para que ela te faça bem, para que você possa beber uma água purificada, para que ela seja um remédio natural para o teu corpo. A gente começou a falar assim, na semana passada sobre os nossos traumas genéticos, a gente falou um pouquinho sobre o nosso cérebro reptiliano, né, que a Glória muito bem nos lembrou sobre o sistema límbico. Inicineia, seja bem-vinda. Oi, Arli, tudo bom, meu amor? É exatamente isso, Lucas. As pessoas acabam cultivando câncer de estimação sem saber, só de acumular energia negativa, ou nem sempre energia negativa, Lucas. Às vezes energia estática. Sabe, quando você às vezes encosta na pessoa e você toma um choque, chega a dar até um estalo? Já aconteceu muito isso comigo. Por que isso acontece? Energia estática no nosso corpo. O nosso corpo ele tem um lado positivo, um lado negativo, mas ele acumula muita estática. E quando acumula muita estática, o que acontece? Você pode... Perdão. Quando acumula muita estática, você pode provocar uma mutação celular. E essa mutação celular é que é responsável por cânceres, por tumores, por cistos e por aí uma imensidão de doenças. Nós temos, por causa daquele cérebro reptiliano, daquelas crenças limitantes, dos nossos sabotadores, nós temos uma grande limitação hoje que foi sendo produzida ao longo dos milênios em que nós vivemos. Pela necessidade que o ser humano tem de controlar um ao outro, a busca pelo controle, veja que interessante, olha que paradoxo. Todos os seres buscam limite. Olha que interessante. Todos os seres buscam limites. Crianças buscam limites, adultos buscam limites, velhos, idosos buscam limites. Todo mundo busca limites. Mas existe um paradoxo. Ao mesmo tempo que você procura um limite, que você busca alguém que te diga, não, chega, para. É até aqui que você vai, não pode passar daqui. Ao mesmo tempo, a gente quer controlar os outros. A gente tem essa tendência natural, não só por causa de um valor. Tem pessoas que têm isso como um seu valor primordial. Quando tem isso como um seu valor primordial, ela precisa trabalhar, ela precisa se compreender, ela precisa perceber isso. Entendeu? Mas, intrinsecamente, todo mundo tem esse paradoxo. De um lado, você busca limite, do outro, você quer controlar. Então, isso acaba sendo conflitante. Como que isso reflete na nossa vida diária? Como que isso reflete no nosso cotidiano? De uma maneira muito absurda, muito ridícula, às vezes. Eu paro para pensar, quando eu estou estudando, quando eu estou fazendo as minhas análises, eu fico revoltado, às vezes, até. Porque, assim, as limitações elas vão direto para a nossa cultura, para as questões culturais, elas vão direto para as questões educacionais. Por quê? Eu ouvi uma frase essa semana que é muito interessante, né? Os políticos não investem em educação porque com pessoas bem educadas, com pessoas bem informadas, a educação é capaz de derrubá-los. Não é necessariamente isso, mas a educação é a grande revolução que a gente necessita hoje no mundo. Quando a gente usa, e eu quero convidar você também para usar essa hashtag, seja a mudança que o mundo precisa, é porque não adianta eu querer ficar apontando para você, ficar dizendo, esse mundo precisa mudar, alguém precisa fazer alguma coisa, e eu ficar pedindo socorro nas redes sociais porque alguém precisa fazer alguma coisa, pedindo socorro para o vizinho que alguém precisa fazer alguma coisa. Não tenho que pedir nada a ninguém. Eu tenho que fazer minha parte. Se eu fizer a minha parte bem feita, o meu vizinho vai seguir o exemplo. Alguém vai se inspirar pelo meu exemplo e vai fazer a parte dele também. Então, eu comecei usando a hashtag seja você a mudança que você quer para o mundo. Ficou muito comprida. Então eu mudei para seja a mudança que o mundo precisa. Porque a gente precisa entender, nós precisamos entender, eu preciso entender, você precisa entender, o mundo precisa entender
que não é o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. É os filhos e netos que nós vamos deixar para esse mundo. Porque o mundo, ele é independente, ele existe independente de mim e de você. A natureza, ela existe independente de nós, ela não precisa de nós para existir. Nós alcançamos o topo da cadeia alimentar, mas acredite você ou não, seja você da religião que for, acreditando você na Gênese ou não, e talvez um dia eu até convide vocês e faça um estudo sobre a Gênese para vocês entenderem, a natureza está aqui muito tempo antes de nós. Muito tempo antes do ser humano. A natureza é nossa mãe, a natureza é nossa criadora. Existe uma energia, existe um ser onipotente, onipresente, onisciente, existe. Eu acredito, muita gente não acredita, mas eu acredito. Entendeu? Eu tenho fé nesse ser. Mas existe um conteúdo, existe um meio evolutivo em que nós estamos inseridos. E acredite, isso tudo é importante para que você entenda por que nós chegamos onde nós chegamos. Por que hoje nós vivemos um mundo onde os suicídios se multiplicam a cada dia, os homicídios se multiplicam a cada dia, e na verdade não é necessariamente que eles se multiplicam, são as pessoas que se multiplicam. Quando eu comecei a estudar há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar na escola, nós tínhamos 6 bilhões, 970 milhões e alguns quebrados de seres humanos habitando a Terra. 10 anos depois, nós já éramos 7 bilhões. A estatística, a previsão é que para daqui 50 anos, nós sejamos pelo menos 12 bilhões. Então, quanto mais aumenta a gente na Terra, vai aumentar os índices de falecimento. Nasce muito. A natureza é autolimpante. E eu não estou falando que homicídio é certo, eu não estou falando que suicídio é certo, eu não estou falando disso. Eu estou falando que a natureza é autolimpante. A natureza, ela mantém um equilíbrio, ela procura, ela tenta manter um equilíbrio. Porque nós chegamos num ponto tão alto da cadeia alimentar que nós conseguimos dominar até a natureza. Nós simplesmente desmatamos um espaço inteiro, colocamos as nossas selvas de pedra lá, não queremos saber, não queremos perceber se nós estamos em harmonia com a natureza ou não, e ali nós nos estabelecemos. A natureza vai nos cobrar de alguma forma. Acredite. A numerologia cabalística é uma das ciências mais antigas que a humanidade conhece. Tão antiga quanto a matemática. E quando você estuda numerologia cabalística, você percebe, você entende o que a cabala está querendo dizer, é muito mais fácil perceber isso. Quando você estuda profundamente esse conhecimento, é muito mais fácil perceber isso. Mas o que nós temos hoje? Nós temos hoje uma ditadura da literal. Nós temos uma ditadura do conhecimento. Porque você só é sábio se você frequentar uma universidade, e aí a gente vê muitos doutores, muitos mestres, muitos bacharéis, muitas pessoas formadas em ensino superior, trabalhando em empresas fundadas por semi-analfabetos, sendo comandadas por pessoas que não têm, de longe, o mesmo nível de estudo. Por quê? Porque não é uma questão de estudo, é uma questão de competência e capacidade. Henry Ford foi a maior prova disso. Eu vou usar muito ele, porque assim como Napoleão Hill, eu sou apaixonado por Henry Ford. Entendeu? Porque ele foi um grande exemplo disso. Ele não tinha estudo. Tá? Bill Gates é um grande exemplo disso também. Eu não sei se depois ele fez faculdade, porque eu não fico procurando biografia de gente famosa. Entendeu? Mas quando ele fundou, quando ele criou, quando ele se tornou Bill Gates, no começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, quando a Microsoft surgiu, Bill Gates não tinha ensino superior. Então, assim, perceba, entenda que essa ditadura do conhecimento que se vive hoje nada mais é do que controle. Controle que os outros querem exercer sobre você. Eu não estou falando que você não tenha que fazer faculdade. Eu estou querendo eu mesmo, estou querendo voltar para a faculdade, estou querendo refazer um monte de curso, estou querendo voltar para os meus estudos, porque a área acadêmica é uma área onde te amplia muito conhecimento. Mas amplia conhecimento para quem quer. Porque os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos
do entendimento. A água só chega quando o poço está pronto. Você entende isso? Você consegue perceber? Você consegue entender isso? Eu vou deixar para a próxima live. Na próxima live, nós vamos falar sobre metáforas. Por que que nós deixamos de ser capazes de perceber e entender metáforas? E talvez, eu cite um pouquinho da gênese humana para você, tá bom? Um grande beijo, obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima Hora do Mentor. Beijo!